Hoje a gente já vai abordar a questão do jogo, né? Do jogo como um dispositivo na clínica com crianças. Né? O jogo é também um dispositivo. Eu vou apresentar uma certa leitura de dois ensaios do Freud, que é O Escritor e a Fantasia, de 1908, e Além do Princípio do Prazer, de 1920. Chamei de Notas sobre o Brincar. E o título, O Jogo do Carretel e a Pulsão. Há um filósofo francês que eu gosto muito, que tem vários ensaios publicados no Brasil com esse livro, neste livro, O Direito de Sonhar. E neste conjunto de ensaios tem um que se chama O Instante Poético e o Instante Metafísico. E me ocorreu pensar o brincar nesta relação com o instante poético que o Bachelard descreve. Porque há uma temporalidade, o instante aí diz respeito ao tempo, né? Há uma temporalidade no ato do brincar que caracteriza-se por essa referência à poesia. Neste ensaio, Bachelard capturou a relação entre a poesia e as narrativas metafísicas. Essas narrativas, a filosófica, a religiosa e a científica. Vejam vocês que também a científica é uma narrativa metafísica, na medida em que constitui aí um paralelo da realidade, da experiência propriamente dita, né, da physis, e se constitui numa teoria sobre o que é ser criança, sobre o que é o brinquedo, o que é o brincar. A distinção entre o instante poético e o instante metafísico, ele diz que é temporal. A poesia é uma metafísica instantânea. Num curto poema, deve dar uma visão do universo e o segredo de uma alma. Ao mesmo tempo, um ser e objetos. A poesia é o princípio de uma simultaneidade essencial, na qual o ser disperso, mas desunido, conquiste unidade. Enquanto no ato de brincar, realiza-se uma forma de unificação das pulsões que atravessam a criança, sem que ela consiga dar conta do que é isso que a toma e que a constitui. O tempo do brincar. Ainda citando Bachelard, em todo verdadeiro poema, é possível então encontrar os elementos de um tempo que chamarei de vertical, para distingui-lo do tempo comum, que foge horizontalmente. Esta verticalidade do tempo, destacada pelo Bachelard, caracteriza o ato, né, da criação poética. De tal forma, continua ele, o instante poético é, pois, necessariamente complexo. Emociona, prova, convida, consola. É espantoso e familiar. É essencialmente uma relação harmoniosa entre dois contrários. Ele obriga o ser a valorizar ou desvalorizar. No instante poético, o ser sobe ou desce, sem aceitar o tempo do mundo. Esta epígrafe que escolhi do Bachelard me parece importante para caracterizar a dimensão da temporalidade que está em jogo no brincar, que é a temporalidade do inconsciente. É o tempo do inconsciente
que se opõe, né, ao tempo cronológico, que ele considera na horizontalidade. Pensar o tempo na sua verticalidade implica essa dimensão de um corte que o ato instaura, permitindo que, através deste corte, algo novo se inscreva. Pois bem, vamos entrar no Freud. O fazer poético e a atividade criativa, o escritor e a fantasia. Pergunta ao Freud: não deveríamos buscar, já na infância, os primeiros traços, a gênese da atividade criativa? A ocupação mais querida e mais intensa da criança é a brincadeira. Talvez possamos dizer que toda criança, ao brincar, se comporta como um criador literário, eu diria, um poeta, pois constrói para si um mundo próprio, ou, mais exatamente, arranja as coisas do seu mundo numa ordem nova, do seu agrado. O escritor, poeta, faz o mesmo que a criança ao brincar. Constrói um mundo de fantasia que leva bastante a sério. Freud vai se valer de uma analogia entre o ato da criação poética com o ato de brincar. E o que há de comum entre essas duas atividades, a do escritor e o brincar, é o elemento da fantasia. Então, a mesma fantasia que atua na criança ao brincar, atua no poeta ao escrever. Brincadeira infantil e criação poética. A palavra poiesis significa, do grego, ação de fabricar, fabricação, confecção de objeto artesanal, construção, da produção, de um agir com eficácia, produzindo um resultado. O que há de produto no ato de brincar da criança? Ao brincar, o que a criança produz? Seguindo a analogia estabelecida pelo Freud, é considerar o brincar como um ato poético, poderemos dizer, de fabricação, de produção de uma poesia. As brincadeiras das crianças são guiadas por desejos, impulso sexual e visam o prazer. Quando Freud afirma que as brincadeiras são guiadas por desejos, podemos supor que há uma força motriz que impulsiona a criança a brincar. Essa força motriz que impulsiona a criança a brincar pode ser identificada ou reconhecida no primeiro gesto do bebê ao brincar com o seio da mãe. A observação mostra que a criança não só utiliza o seio como um instrumento para saciar uma necessidade primária, que é a fome, mas, muito primariamente, ela brinca com esse instrumento chamado seio. O seio já é o primeiro instrumento, o primeiro brinquedo da criança. Não se trata do seio em si, mas do ato, do gesto da amamentação. Pode ser a mamadeira, tá?
Não é isso, não é disso que se trata, mas que no ato da amamentação, a criança já converte de maneira primária este ato num instrumento de brincadeira, né? Ela já faz uma brincadeira aí neste ato. O indivíduo em crescimento, constata o Freud, para de brincar. Aparentemente renuncia ao ganho de prazer que retirava da brincadeira. Parar de brincar é renunciar ao ganho de prazer que a atividade propiciou. Quem conhece a vida psíquica do ser humano sabe que nada é tão difícil quanto renunciar a um prazer já vivido, ou experienciado, eu diria. Na verdade, não podemos renunciar a nada, apenas trocamos, cambiamos uma coisa por outra. O que parece renúncia é, na realidade, uma formação substitutiva ou um sucedâneo. A palavra sucedâneo me chamou a atenção na nova tradução, porque literalmente sucedâneo quer dizer de qualquer substância ou produto que pode substituir por outro, por apresentar aproximadamente as mesmas propriedades. A ideia de que a vida adulta implica numa renúncia ao brincar é falsa, porque este brincar infantil comparece na vida adulta, produzindo substitutos, né, que permitem ainda ao adulto continuar brincando por outras vias. Se fantasiar é sucedâneo do brincar, o tema da fantasia nas neuroses, né, foi recorrente na abordagem clínica do Freud. Sabemos que Freud deslocou sua abordagem da teoria da sedução quando admitiu que, para o funcionamento do aparelho psíquico, fantasiar ou vivenciar uma experiência real tem a mesma equivalência. A pessoa em crescimento, quando para de brincar, apenas abandona o apoio em objetos reais. Em vez de brincar, ela fantasia. Constrói castelo no ar, cria devaneios, sonha acordado. Quem leu pela edição Standard viu que o título desse ensaio se chama Escritor Criativo e Devaneios. A palavra na nova tradução é fantasia, né? De fato, o Freud vai considerar que os devaneios são um produto da fantasia. Continuando com Freud, o ato de fantasiar é um fato que durante muito tempo foi negligenciado e cuja relevância, portanto, não foi devidamente apreciada. O ato de fantasiar e o ato de brincar das crianças. O desejo de ser grande e adulto é o guia das brincadeiras da criança. Aqui, em 1908, quando Freud proferiu essa conferência, né, essa fala para um grupo de amigos que frequentavam uma livraria em Viena, do Heller, ainda vigora, como vocês vão ver, a ideia de que o brincar
se realiza por imitação. Então, o desejo de ser grande e adulto. Observem que o grande e adulto, né, não se equivalem tão somente. Ser grande implica para a criança sair dessa condição de fragilidade em que ela se encontra frente a esse outro maiúsculo, na acepção do Lacan. Não é sem motivo que esse grande outro se configura aí nessa referência para a criança, de fato, ao grande outro, que é encarnado, né, na figura paterna, materna, do cuidador, etc., mas está para além deles. Ser grande e adulto é o guia, né, das brincadeiras das crianças. Neste ensaio, ainda vigora a teleologia do funcionamento do aparelho psíquico regulado pelo princípio do prazer. Qual é a finalidade desse funcionamento psíquico? Freud diz, ele é regulado pelo princípio do prazer. Estamos, como eu disse, em 1908. Portanto, o modelo do funcionamento do aparelho ainda é a chamada primeira tópica, constituída pelo inconsciente, pré-consciente, consciente e por aquilo que Freud chama de um infantilismo da pulsão sexual. Desejos não satisfeitos são as forças motrizes das fantasias. E cada fantasia é uma realização de desejo. O que me chama a atenção nessa nova tradução é como que o conceito de desejo aqui é apresentado como uma espécie de sinônimo deste impulso sexual. Nesse ensaio, Freud destaca que há dois grupos de desejos impulsores. Um que ele chama desejos ambiciosos, que servem à exaltação da personalidade, também nesse momento chamado aí de pulsão de autoconservação ou pulsão do ego, e um outro, desejos eróticos, que é aquilo que constitui a pulsão sexual. Observação, diz o Freud, esses dois desejos, dois grupos de desejos, se entrelaçam e não há oposição entre eles. Isso é um aspecto bastante importante que o Freud observa. Depois, a gente vai descobrir, né, no desenvolvimento da obra, que na verdade, isso que ele chama desejos ambiciosos ou pulsão de autoconservação é um derivado da pulsão sexual. E para caracterizar esses dois grupos, Freud diz assim: na mulher jovem predomina quase exclusivamente os desejos eróticos, pois sua ambição é geralmente absorvida pelo empenho amoroso. No homem jovem, ao lado dos desejos eróticos, sobressaem os egoístas e ambiciosos. É claro que essa observação, vamos dizer, antropológica do homem e da mulher deve ser situada no contexto histórico. Ainda assim, é possível observar o que há de feminino na pulsão sexual. Para fazer a passagem dessa abordagem do brincar como imitação para o brincar como repetição, me indicaram, né, um ensaio do Walter Benjamin chamado Brinquedos e Jogos, escrito em 1928, que está publicado neste livro, Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. Diz o Benjamin: até hoje, leia-se 1928, o brinquedo tem sido demasiadamente considerado
como criação para a criança e não criação da criança. Também o brincar é visto em demasia pela perspectiva do adulto, exclusivamente sob o ponto de vista da imitação. Já faz uma crítica bastante curiosa em relação a isso, dizendo que essa perspectiva é equivocada, porque é o olhar do adulto, né, é a interpretação do adulto sobre um ato que não é aquele que caracteriza o sentido para a criança. Ou seja, que o sentido que o adulto atribui ao brincar da criança é totalmente distinto do sentido que aquilo tem para a criança. E ele termina: para escapar dessa perspectiva, é preciso examinar a grande lei que, acima de todas as regras e ritmos particulares, rege a totalidade do mundo dos jogos. A lei da repetição. Aqui a gente vai abordar o brincar numa outra perspectiva que também é decisiva na obra do Freud, porque se até 1908, né, ele ainda está nessa perspectiva exclusivamente do brincar como imitação, a partir de 1920, talvez um pouco antes, isso muda substancialmente. Esse texto, além do princípio do prazer, é de uma complexidade e relevância para a obra freudiana e para a clínica psicanalítica, que é temerário de minha parte destacar apenas um ponto dele para vocês. Mas é assim que tem que ser. Vamos lá. Vou me deter apenas no argumento do Freud ao destacar o ato de brincar e a repetição. As manifestações de uma compulsão à repetição que descrevemos nas primeiras atividades da vida psíquica infantil e também nas vivências da terapia analítica, ou seja, naquilo que se constitui o núcleo da experiência clínica psicanalítica, exibem em alto grau um caráter impulsivo. E quando se acham em oposição ao princípio de prazer, um caráter demoníaco. A palavra demoníaco não tem o sentido cristão do diabo, né, que como normalmente a gente associa. Freud destaca o caráter demoníaco que está em oposição ao princípio do prazer, numa referência a um termo grego que é o daimon. A palavra daimon significa um poder superior, uma divindade regente do destino, sorte ou infortúnio, um gênio ligado a uma cidade como protetor ou a uma pessoa definindo o seu caráter. No banquete, Platão apresentou Eros como daimon. O que há de demoníaco que se atualiza na compulsão à repetição, que se repete para além do princípio do prazer? Porque até então, né, como vocês viram, o princípio do prazer é o regente. Aqui, e o termo do ensaio do Freud é bastante indicativo, e há alguns tradutores que preferem usar para além do princípio do prazer. Quer dizer, há um além, há um atravessamento desse princípio do prazer. Na vida psíquica,
há uma compulsão à repetição que sobrepuja, a palavra sobrepuja quer dizer que está para além do princípio do prazer. No brincar, a criança atualiza a compulsão à repetição e entrelaça a direta satisfação da pulsão. Um trecho que ele diz assim: mas em que relação com o princípio do prazer se acha a compulsão de repetição, a manifestação de força do reprimido? É claro que a maior parte do que a compulsão de repetição faz reviver causa necessariamente desprazer ao eu, pois traz à luz atividades de impulsos reprimidos, mas é um desprazer que já consideramos que não contraria o princípio do prazer. É desprazer para um sistema e ao mesmo tempo satisfação para outro. Podemos dizer, é desprazer para o eu, mas prazer para um outro sistema que é inconsciente. Mas o fato novo e digno de nota que agora temos que descrever é que a compulsão à repetição também traz de volta experiências do passado que não possibilitaram prazer, que também naquele tempo não podem ter sido satisfações. O primeiro florescimento da vida sexual infantil estava fadado ao declínio graças à incompatibilidade entre os seus desejos e a realidade. E, atenção, a insuficiência do estágio infantil de desenvolvimento. Há uma insuficiência da criança em representar essas pulsões que a atravessam. E aí ele diz: no caso do jogo infantil, acreditamos perceber que a criança também repete a vivência desprazerosa, porque sua atividade lhe permite lidar com a forte impressão de maneira mais completa do que se apenas a sofresse passivamente. Cada nova repetição parece melhorar o controle que ela, a criança, busca ter sobre essas impressões ou esses traços minêmicos que a constituem. E também, nas vivências prazerosas, a criança não é saciada pelas repetições, insistindo implacavelmente para que a impressão seja igual. Esse traço do caráter desaparecerá com o tempo. Uma piada, um xiste, ouvida pela segunda vez, quase não terá efeito. Uma representação teatral nunca obterá, na segunda vez, a impressão que deixou na primeira. E dificilmente um adulto será persuadido a reler de imediato um livro que o agradou bastante. A novidade sempre será a condição para se fruir algo. Mas a criança não se cansará de exigir do adulto a repetição de uma brincadeira que lhe mostrou ou realizou com ela, até que ele se recuse a fazê-lo exausto. Não é a repetição do mesmo, é que no de novo há o novo, há uma forma nova de se apropriar, de se assenhorar, eu diria, de uma experiência que só a repetição permite à criança essa potencialidade sobre si. Exercer uma espécie de assenhoramento
de si mesmo. Desaparecimento e reaparição. O jogo de carretel e o funcionamento psíquico. No ato de brincar, o aparelho psíquico revela seu funcionamento primário. Ele é marcado por uma alternância de ausência-presença. Observe que essa alternância começa pela ausência, não é pela presença. O que instaura o jogo é a ausência. Então é ausência, presença, ou desaparecimento, reaparição. É o termo que o tradutor escolheu, que me parece muito mais apropriado. Ora, essa função primária do aparelho é marcada por aquilo que constitui a função do símbolo, a função simbólica, poderíamos dizer. Porque o símbolo, ele se constitui nessa alternância de ausência-presença. Ele está ali, presentificando uma ausência. Então, o que Freud viu? Numa observação ligeira, Freud viu seu neto de 18 meses brincar com um carretel amarrado por um pedaço de linha. E ele diz: levou certo tempo até que se revelasse para mim o significado daquela ação misteriosa e sempre repetida. Se revelasse para mim, diz ele, né? Ou seja, o sentido, o significado ali, já não é mais aquele da imitação. Quer dizer, o que Freud viu aí? Ele diz assim: com habilidade, o seu netinho lançava o carretel e vocalizava o... Depois puxava novamente, saudando o aparecimento do objeto, com uma alegre expressão vocalizava a... Da onde veio o for? Da. Veio do outro. Freud descreve: a mãe do garotinho disse que quando ele fala o, ele está querendo dizer foi embora, desapareceu. For, em alemão. Veja, para a criança era uma vogal. Para o adulto, já inscreve um significado ali, né? Dizendo aquilo significa algo de um sentido, né, que é apreendido pelo adulto. Do mesmo modo, o a vira da, de uma vogal para sílaba, que significa está aqui. Então, desapareceu, reapareceu. O que é que se efetiva nesse jogo do carretel? Senão um modo do garotinho de 18 meses se assenhorar de uma angústia no que diz respeito à ausência da mãe. E aí, portanto, duas concepções das brincadeiras infantis. Uma é aquela da imitação. A brincadeira, diz o Freud, é influenciada pelo desejo de ser grande e poder agir como as pessoas grandes. A imitação não está totalmente equivocada. Ela de fato comparece, mas ela não é o determinante. Me lembro de uma passagem da arte poética do Aristóteles, em que ele começa dizendo assim: a diferença entre o homem e os animais é que o homem é o único ser que imita. Eu diria que a imitação é o elemento secundário do brincar, não é o primário.
O primário é essa repetição. Ele diz: as crianças repetem, brincando, o que lhes produziu uma forte impressão na vida. E, ao brincar, reagem e diminuem a intensidade dessa impressão. E tornam-se, por assim dizer, donos da situação. Se assenhoram, né, dessas impressões que a constituem naquilo que Freud chama de primeira infância. Ao descobrir que as vivências e conflitos dos primeiros anos da infância têm suspeitada importância no desenvolvimento do indivíduo e deixam predisposições indeléveis para a vida adulta, estabelecemos o princípio básico da teoria e da clínica psicanalítica. Assim, viemos a desvendar algo que a ciência então ignorava: a sexualidade infantil, que desde a mais tenra idade se manifesta em reações físicas, somáticas e em atitudes psíquicas. Se admitirmos que a sexualidade infantil é um dispositivo da psicanálise, isso implica reconhecer que, ao brincar, esta sexualidade infantil se atualiza pela repetição, né, marcando a primeira aparição de um sujeito e, portanto, naquilo que o constitui em sua subjetividade como diferente do outro. A criança brinca para se diferenciar, não para ser igual. O brincar é significante. E assim, vou começar pelo final, né? Porque como bem o Marcos colocou, se trata de uma invenção. O dispositivo do brincar, ele é aquele que vai propiciar na clínica com a criança e também na vida cotidiana a invenção de um corpo e a invenção de um sujeito. Então, vou começar com Freud. Vamos voltar ao Freud. O brincar como recriação do mundo. E o Freud diz textualmente: toda criança, ao brincar, se comporta como um escritor criativo, um poeta, né? Pois constrói para si um mundo próprio, ou mais exatamente, arranja as coisas de seu mundo numa ordem nova, de seu agrado. Seria errado, portanto, pensar que ela não toma a sério esse mundo. Pelo contrário, ela toma sua brincadeira muito a sério, porque nela gasta grandes montantes de afeto. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. Esses primeiros textos em que Freud fala da sua relação, das suas observações sobre o brincar da criança, a gente ainda vai ver muito essa questão da oposição entre brincadeira e realidade. Na verdade, a criança está constituindo um outro tipo de realidade, que é a realidade psíquica. Então, brincar com as palavras. No texto de 1908, o escritor criativo, Freud aproxima o brincar da criança aos devaneios do escritor criativo, reconhecendo em ambos uma função de laço social. As fantasias, cuja origem sexual se revela pela vergonha que leva o sujeito a escondê-las, se modificam e se fazem transmissíveis. Então Freud faz essa distinção. O sujeito que devaneia,
ele esconde os devaneios, ele tem vergonha de revelar isso. Vamos dizer assim, essa vergonha é o selo de origem das fantasias, é o selo de origem sexual. O sujeito se envergonha porque é a pulsão sexual infantil que está ali, vamos dizer, como motor dessas fantasias. A criança não se envergonha do brincar, a criança brinca compulsivamente, ela está sujeita a essa compulsão a brincar. E ela, então, expõe o seu brincar, né? Porque no brincar, essas fantasias se modificam e se fazem transmissíveis. A brincadeira tem essa função de fazer um laço social, no sentido de que algo ali enlaça o outro. Esse discurso não é mais um discurso que está ali na vida psíquica do sujeito, ele tem uma função social. Também a ligação entre o brincar da criança e a linguagem. Ao reconhecer nos ditos espirituosos e no humor dos adultos os sucedâneos do brincar infantil. O adulto passa a brincar com as palavras e a fazer uso delas para um ganho de prazer, tal como a criança ao brincar. Já em 1905, no texto sobre os xistes e sua relação com o inconsciente, num dos capítulos, Freud fala exatamente isso, que os xistes são, nos adultos, sucedâneo do prazer de brincar da criança. No latim, a palavra ludus, de ludere, designava os jogos e brincadeiras. Nas línguas latinas, a raiz ludus se manteve em palavras que remetem a engano, simulação, faz de conta, como ilusão e colusão. Colusão significa assim um conluio, são uma combinação de duas pessoas que excluem um terceiro. A palavra jogar deriva do latim jox, que significava troçar, gracejar, como a gente diz, jocoso, né? Ou seja, essa etimologia liga o jogo, o brincar, ao universo das palavras. Importa ao psicanalista porque o brincar da criança em análise não interessa enquanto cena fascinante que captura o olhar do espectador, mas os significantes em jogo, como discurso dirigido ao outro e interpretado pelo outro. Então, é isso que nos interessa. O brincar enquanto significante, porque o brincar da criança, ele tem, eu diria assim, que ele nos convoca estruturalmente para um estado psíquico de gozo. E esse gozo do olhar não é com isso que se faz a clínica psicanalítica do brincar. E é importante isso, porque a pulsão escópica é uma das pulsões parciais, é uma forma de enlaçamento, mas não é a partir daí que o analista vai trabalhar com o brincar da criança. Então, o brincar como função significante. O jogo é um elemento constitutivo da cultura. Aqui eu vou seguir um pouco um texto no livro do Johan Huizinga. Huizinga foi um historiador holandês que fez um belo estudo sobre o brincar chamado Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. E ele frisa bem na abertura do livro que não é elemento na cultura, é elemento da cultura. O jogo constitui a cultura. E ele vai dizer, muito antes da cultura humana, os animais brincam. O jogo é uma função que transcende o biológico, transcende o fisiológico e o psicológico. Ele é constitutivo da cultura. Encontramos o jogo na cultura como elemento dado.
existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a nossa civilização atual. E se a gente for pensar na etimologia latina, é a necessidade do faz de conta, de um espaço onde essa realidade seja constantemente recriada. Ele articula a função do jogo com várias atividades humanas. O jogo com a poesia, o jogo com a linguagem, o jogo com o direito, o jogo com a filosofia, com a arte. Então, assim, ele vai mostrando como, na constituição desses vários campos da atividade humana, o brincar é um elemento constitutivo. O jogo é uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo, existe alguma coisa em jogo que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Quer dizer, é um espaço onde as coisas podem assumir uma direção ou outra. É um espaço de indeterminação onde o sujeito pode efetivamente criar alguma coisa. Características da função do jogo. Primeiro, o jogo é livre. Ele próprio é liberdade. Então, o jogo é esse espaço pequeno de liberdade que os seres falantes, né, com toda a sobredeterminação da linguagem, dos discursos que precedem, o jogo é o espaço de liberdade por excelência. 2. O jogo não é vida corrente. Trata-se de uma evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade com orientação própria. Veja bem a questão da orientação, né? O jogo, ele cria uma ordem, uma orientação. Ele é um intervalo em nossa vida cotidiana. 3. O jogo se caracteriza pelo isolamento e pela limitação no tempo e no espaço. Mesmo tendo chegado ao fim, ele permanece como criação nova do espírito. Ele é transmitido, torna-se tradição. 4. O domínio do jogo tem uma ordem específica e absoluta. Ele cria a ordem e é ordem. Ele introduz uma perfeição temporária e limitada na imperfeição do mundo, que é tão importante para a criança. Que haja uma zona de apaziguamento, um momento de suspensão dessa compulsão da pulsão. Então, o brincar na análise. A criança precisa estar esclarecida sobre o seu tratamento. O espaço-tempo analítico deve ser caracterizado e tratado desde o início como tal, sem minimizar a importância da participação da criança. Por que eu achei importante colocar isso para você? Porque é comum a gente receber no consultório a criança, você pergunta para a criança, você sabe por que está aqui? Não. Os pais se omitem na hora de dizer à criança por que ela vai ao analista. Ou o que é pior, dizem assim, você vai lá encontrar com uma tia que é legal e que brinca com você. Então, isso é uma mentira que priva a criança de uma função do brincar, que ela entende muito bem que o brincar precisa da participação dela e que é pelo brincar que ela constrói algo para si. Ela precisa estar introduzida nisso, que o tratamento é um espaço aonde ela vai criar algo que permita a ela sair do sofrimento, resolver os impasses da vida dela de outra forma. A criança entende perfeitamente essa verdade, porque é o que ela faz desde que nasceu, é brincar para sair dos impasses, dessa compulsão que a sexualidade exerce sobre ela. Outro ponto que eu queria trazer é assim, que o brincar deve ser livre. A criança se engaja no trabalho de análise
a partir do momento em que consente em brincar e colocar em palavras os elementos do jogo, se ela já tiver condição de colocar em palavras. Mas a criança precisa consentir em brincar. Essa é a instauração da transferência com a criança, que vai brincar para o analista, ou com o analista, ou sem o analista, mas consentir em brincar nesse espaço. E o corte da sessão imprime uma direção no tratamento. O brincar da criança é o substituto da associação livre do adulto. A criança não associa com o adulto, porque ela não tem uma posição na linguagem que permita a ela fazer uso do significante de uma associação. Então, destacar os significantes do brincar é devolver à criança essa associação que ela não consegue fazer. Quando a mãe do neto, a filha de Freud, fala para a criança, olha, foi embora, está aqui, ela fez uma interpretação, ela associou para a criança aquilo que a criança mostra, mas não associa em palavras. Então, brincar com o significante. O famoso aforismo lacaniano, o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Então, entre um significante e outro, o que acontece é a emergência do sujeito. E é só nessa associação significante que você pode reconhecer essa emergência do sujeito. É entre o for e o da que é possível a essa criança repetir, se assenhorear da situação de separação com a mãe e ser reconhecido ali como um sujeito que produz algo com um sentido, né? Que aquilo não é uma bobagem. Então, o significante faz laço. Ele só é apreendido na relação com um outro significante, abrindo um campo de sentido. Exatamente isso que eu acabei de falar. O significante se repete, mas não mantém a identidade a ele mesmo. O analista destaca os significantes em jogo do brincar, pois esse sujeito em questão demanda reconhecimento. O sintoma não é outra coisa que isso que demanda reconhecimento. Né? Como dizia Maud Manoni, é uma palavra que não pôde circular, que não pôde ser inscrita, nem na família, nem para a criança de alguma forma. É impossível falar do brincar na análise sem falar de Melanie Klein, que foi uma analista assim, genial. A gente pode discordar de alguns desenvolvimentos da teoria kleiniana ou da clínica, né? Mas é genial. Vou introduzir um pouco aqui das contribuições de Melanie Klein, porque isso vai possibilitar a gente falar um pouco dos mecanismos pelos quais o brincar pode constituir um corpo, um eu e um sujeito. Melanie Klein foi a primeira psicanalista a defender a posição de que a criança é capaz de sustentar um trabalho de elaboração na transferência e separou a psicanálise de objetivos pedagógicos e do ensinamento de valores morais. Mas até então o que se dizia é que as crianças não desenvolviam transferência e que era necessário fazer um trabalho educativo antes de iniciar o trabalho com a criança em análise. E Melanie Klein, ela desde o início sustenta essa posição de que a criança é capaz de transferência e que no brincar da criança seria possível destacar, né, a ação das pulsões faciais. Em 1923, portanto já depois do Além do Princípio do Prazer, Klein é chamada a analisar Rita, uma menina de menos de 3 anos, que apresentava graves sintomas de inibição neurótica. O diálogo psicanalítico tornou-se possível depois que a analista colocou alguns brinquedos à disposição da criança.
O brincar diminuiu a ansiedade da criança e estabeleceu um vínculo que tornou possível o tratamento. Mas veja, uma criança de menos de 3 anos, que praticamente não falava e que tinha uma inibição, inclusive no brincar, sintomas obsessivos. A Rita era uma menina que tinha rituais obsessivos e muito assim bem estabelecidos, e que ela tinha uma angústia imensa a cada vez que esses rituais eram impedidos de alguma forma. Então, a partir daí, se considera, os historiadores da psicanálise inglesa consideram que foi a invenção da técnica do brincar. É verdade que Rita impôs a Klein um tratamento centrado exclusivamente no brincar. Mas é preciso reconhecer que essa invenção kleiniana deriva também de outras fontes, com destaque para o trabalho de um psicanalista de Budapeste chamado Sigmund Pfeiffer, que em 1919 escreveu um texto intitulado Manifestações das pulsões eróticas infantis no brincar, posições da psicanálise em face das principais teorias do brincar. Pfeiffer foi um psicanalista húngaro, contemporâneo de Sándor Ferenc, de quem, aliás, Melanie Klein foi analisando, e que ele não era analista de criança, mas ele faz uma observação do brincar de crianças normais, num orfanato, numa creche. E ele vai escrever esse artigo em 1919. Esse artigo, ele praticamente, assim, desapareceu. Eu peguei essa fonte num texto de Jean-Michel Petot, que é um biógrafo de Melanie Klein. E ele fala coisas muito interessantes. O Pfeiffer situa o brincar da criança na série sonho, fantasia, ato falho, lembranças encobridoras, xistes, propondo a identidade dos processos de elaboração do brincar com os procedimentos do trabalho do sonho. Da mesma forma que o sonho está a serviço da realização de desejos pela produção de imagens, o brincar está a serviço da realização de desejos através de atos simbólicos. E ele conclui: o brincar é, na época do Édipo, expressão direta da sexualidade infantil. Após a repressão do complexo do incesto, é assim que ele chama, e a entrada no período de latência, o brincar torna-se, nas crianças normais, a única possibilidade de descarga motora das pulsões sexuais. A sexualidade da criança, que não desapareceu, só pode se manifestar através do brincar. Ele já introduz essa questão da defasagem temporal entre a sexualidade infantil e o desenvolvimento anatomofisiológico e simbólico da criança. Esse período de latência característico da sexualidade da criança, que não existe nos animais. Nos animais, o desenvolvimento sexual é contínuo. O laço libidinal e as identificações no brincar. Pfeiffer descreve, sob o nome de clivagem com identificação, o mecanismo em jogo no brincar, que lhe consigna uma função de repartição da libido nos objetos e de distribuição das identificações. Essa dupla função é o valor simbólico do brincar. O mecanismo de clivagem com identificação nós vamos encontrar tal e qual em Melanie Klein. Essa questão da repartição da libido nos objetos e a distribuição das identificações. Eu penso que a distribuição das identificações tem a ver com essa característica que foi primeiramente definida como imitação. Mas não é exatamente a imitação como uma cópia, mas é a identificação a determinados elementos, porque o que a criança faz é cindir o objeto, é clivar o objeto e projetar aspectos desse objeto em diferentes elementos e se identificar com alguns desses elementos. Então, não é propriamente uma imitação em bloco, querer ser exatamente como o pai. É como
Hans coloca o bigode do pai, é um aspecto que a criança destaca do objeto amoroso com o qual ela vai se identificar. E o Pfeiffer diz assim: esse mecanismo permite à criança que brinca exteriorizar a posição que ocupa em relação ao complexo do incesto ou do erotismo anal, os quais têm valor prototípico para o desenvolvimento do caráter do indivíduo. Abre o caminho de sua transferência, que se realiza nos companheiros de brincadeira, nos irmãos e irmãs e mais tarde nos semelhantes, na sociedade, na lei, em todas as formas de autoridade. O fato da criança projetar em diferentes objetos as partes dessa libido, vamos dizer assim, ela descarrega partes dessa libido nos objetos e vai fazendo laços que já são transferências. Então ele oferece a base para que Melanie Klein possa dizer que a criança faz transferência. Porque a criança, ela realiza no brincar, ela dá existência a algo que antes não existia. A criança que brinca coloca em cena os elementos que são manifestações de diferentes aspectos de suas pulsões parciais, exteriorizando e colocando em jogo suas diferentes posições nos complexos, particularmente nos complexos pré-genitais. Ela promove uma redistribuição da libido, isto é, o excesso libidinal a que a criança está submetida se distribui, é transferido para outros objetos. Isso promove um ganho de prazer, que é evidente no brincar. O brincar seria, então, uma forma de passagem do autoerotismo às relações de objetos, uma via para situar a criança na cultura, pela invenção de um lugar simbólico. É um retrato feito por um artista que viveu na Inglaterra no século XVIII, William Hogarth. E eu pus esse quadro aqui porque eu acho que ele interessa, assim, ele pode ser lido, né? Como, primeiro, assim, alguns elementos desse quadro me fazem pensar. É um grupo de 5 crianças vestidos como adultos. Isso que está sobre o corpo da criança, os trajes, é o modelo do adulto. E as crianças brincam, né? Um menino que brinca com uma bandeira, que remete aos torneios da Idade Média, às guerras. As meninas que brincam com um castelo de cartas, um menino que oferece uma guirlanda de flores, e um cãozinho que brinca com uma vara. Como a criança retoma esses elementos históricos e transforma, vamos dizer assim, ela profana, vou dizer, do Agamben, ela tira isso de uma esfera religiosa, sagrada, mítica, e traz para o cotidiano. Porque o castelo de cartas é uma coisa que você derruba com um sopro, né? Então toda aquela construção do adulto, a criança vai trazer para o brincar, assim, no sentido de poder destituir do sentido original. E tem o elemento do cãozinho, quer dizer, isso que o Huizinga fala. A cultura, ela é constituída pelo brincar. Os animais já brincam. A sexualidade infantil apresenta 2 características decisivas para seu desenvolvimento e para a fundação da subjetividade. Primeira característica, ela surge associada à satisfação das grandes necessidades orgânicas. Para essa satisfação, a criança depende do auxílio do outro materno, que vai prover o objeto de satisfação, a função de apoio. Segunda característica da sexualidade infantil é o autoerotismo, isto é, a criança procura e encontra satisfação em seu próprio corpo. Isso é o autoerótico. Essa divisão, ela já precede, né? Ela anuncia a concepção freudiana da dualidade pulsional, as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais.
O brincar da criança tem a maior relevância nessa organização das funções de autoconservação, porque é pelo brincar que a criança vai constituir um eu, ela vai constituir uma noção de interior e exterior, uma imagem corporal. O brincar, ele implica todas essas funções que a gente poderia resumir como funções de autoconservação. E as funções sexuais. Porque tudo isso, toda a imagem, o eu, eles não existem por si. Isso não é endógeno, isso só existe na relação ao grande outro. A linguagem imprime o sexual no corpo. Primeiro ponto. O exercício das funções de apoio que a mãe exerce está determinado pelo lugar simbólico que esta criança ocupa no casal parental. Segundo ponto, podemos dizer que no falante, o sexual imprime sua marca nos cuidados que são dispensados à criança. O sexual, como aquilo que falta à mãe, define o lugar da criança. No bebê, as funções de autoconservação e sexuais se superpõem e se nodulam. Não dá para separar uma coisa da outra. A sexualidade materna marca e demarca o corpo da criança, faz bordas. É pelas bordas que a mãe vai criando no corpo da criança que ela vai marcando o espaço do corpo. Então, isso são marcas do sexual da mãe que vão estar diretamente implicadas nessas funções de apoio. O tempo ali está profundamente afetado. Então, a mãe está fazendo um laço entre o tempo passado, né, da sexualidade dela, o infantil nela. Ela está antecipando simbolicamente um sujeito, porque ela está interpretando aquele chupetar como uma brincadeira e ela está presente. Então, a mãe faz esse laço temporal de passado, presente e futuro para a criança. Você citou o Bachelard, esse corte temporal que a criança faz, ele começa na mãe, pela sexualidade dela. Ela tem que estar numa posição de poder gozar de uma forma não fálica. Ela não pode estar contando o tempo do relógio num tempo que não é o tempo fálico, o tempo em que o capitalismo funciona. Então, vocês estão entendendo as dificuldades e o tipo de patologia que nós vamos encontrar hoje numa clínica com criança. Então, através dos cuidados e do investimento libidinal, a mãe inscreve o sexual no corpo da criança. Essa inscrição não é uma carícia muda. Ela se faz com os significantes maternos que marcam o corpo da criança. Quando eu digo assim que não é uma carícia muda, porque isso seria da ordem da perversão. Seria uma imposição física do corpo materno sobre o corpo da criança. Mas a mãe fala com o seu filho, fala com palavras, ela canta, a própria postura física, o próprio tônus muscular da mãe é algo que comunica a criança. Uma mãe rígida, uma mãe com dor, uma mãe que tem repulsa de pegar a criança, né, que não gosta de contato físico, tudo isso faz parte desses significantes. O sexual tem aqui também o sentido de secção, no sentido de que são aberturas ao outro, onde se marcam bordas de prazer. Logo, esse prazer se torna autônomo e a criança não necessita do outro para obtê-lo, ele é autoerótico. Então, na conferência 20, A Vida Sexual Humana, volta ao Freud, essa conferência é de 1916-17, e ele vai dizer assim: descobrimos, portanto, que o lactente executa ações que não têm outro propósito que a obtenção de prazer, ou seja, no esquema freudiano, obtenção de prazer é diminuição da tensão. Acreditamos que ele experimenta esse prazer pela primeira vez ao se alimentar, mas que logo aprende a dissociá-lo da alimentação. A criança passa a sugar o polegar ou a própria língua.
Na obtenção de prazer, ela se faz, portanto, independente da aprovação do mundo exterior. E, além disso, intensifica esse prazer mediante a excitação de uma segunda região do corpo. Essa criação da zona erógena, essa demarcação da zona erógena no corpo da criança, por exemplo, o alimento, faz um enlace libidinal ali, transformando a boca, a língua, o nariz, os órgãos da respiração, tudo isso se torna uma zona erotizada e que vai propiciar um prazer dali em diante, independente da presença do outro materno, até um certo ponto, óbvio, né? Mas a criança vai experimentando essa possibilidade de sentir prazer sem necessariamente a presença do outro. E por outro lado, esses lugares são lugares de abertura ao outro, porque são os lugares de contato, é um lugar aonde a demanda do outro materno se engancha com o corpo funcional da criança. A sexualidade infantil se caracteriza por uma defasagem temporal, que determina as particularidades de sua organização. O corpo da criança, inacabado anatomicamente, recebe o investimento libidinal da mãe como um excesso. A sexualidade, nesse sentido, chega cedo demais. As pulsões parciais autoeróticas não têm uma organização. Elas buscam formas autônomas de satisfação. Cada zona erógena busca a satisfação em si mesma e cada qual a seu tempo, a latência sexual. A criança humana completa seu desenvolvimento sexual do ponto de vista psíquico por volta de 5, 6 anos de idade, quando se dá a desmontagem do complexo edipiano. No entanto, ela é fisiológica e anatomicamente imatura para exercer as funções sexuais. Seu corpo só vai estar preparado para esse exercício após as mudanças hormonais da puberdade. O brincar é o único meio que a criança tem para descarregar o excesso de excitação das pulsões sexuais. Nesse sentido, a sexualidade da criança se constitui tarde demais. Então, o brincar como dispositivo. O brincar é um dispositivo de linguagem do qual a criança se vale para articular o excesso da sexualidade do outro e a insistência das pulsões autoeróticas, que também é um excesso, promovendo uma redistribuição da libido por outros objetos. Essa redistribuição da libido em outros objetos se acompanha de uma clivagem com identificação, que contribui para a formação de seu ego. A criança inventa para si um mundo entre o cedo demais da sexualidade materna e o tarde demais de seu amadurecimento corporal. Então, pela linguagem, pelo brincar, por esse ato simbólico, a criança consegue descarregar esse excesso do cedo demais e, de alguma maneira, criar as condições para isso que virá tarde demais.